A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube, estamos iniciando hoje o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Nós já falamos anteriormente que esses dois capítulos, o 8º e o 9º, trata-se aqui da pregação do reino de Deus. A gente pode chamar isso também a ação missionária de Jesus. Jesus está andando, escolheu essa região da Galileia, uma região difícil, doenças, problemas, desafios, dificuldades de vida e incredulidades, rejeição da parte de grupos religiosos, fariseus. E São Mateus foi chamado por Jesus. Hoje a gente tem justamente aqui, nesse texto, o chamado de Mateus, apesar de não ser o dia de São Mateus hoje, mas como nós estamos seguindo o Evangelho de São Mateus até terminar, depois Marcos, depois Lucas, aí chegaremos ao fim do ano. E assim, durante um ano, a gente estuda os 4 evangelhos. Talvez 90% daquilo que está escrito a gente tem a oportunidade de refletir durante o ano pelas celebrações, por ocasião das celebrações das missas. E Mateus, ele estava na coletoria de impostos. Jesus passa e convida para segui-lo, e diz aqui o Evangelho que ele imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. Isso revela o coração de Deus, que acolhe os pecadores. Para os fariseus, que eram fiéis observadores da lei mosaica, eles eram muito críticos. E eles achavam que um homem como Mateus, que era detestado pela sociedade judaica, porque ele era cobrador de imposto, e por isso ele estava a serviço da opressão romana, que dominava a região na época, o Império Romano. E ele era assim declarado pecador público, e era um homem de situação impura, no caso. Todo pecador era impuro para o judeu. E o mestre, que é Jesus, se preocupa justamente com as pessoas desqualificadas, com os desprezados da sociedade.
de um modo também especial com os pobres, doentes. Esses 2 capítulos de São Mateus, que nós já lemos o capítulo 8, agora estamos no capítulo 9. Esses 2 capítulos apresentam para nós 10 curas que Jesus fez. Depois vocês que estão nos ouvindo podem, com calma, até sinalizar na sua Bíblia essas 10 curas, vocês vão procurar. Eu vou só assim dar uma dica. A primeira cura é do leproso. A segunda é do servo, do centurião, que veio pedir para Jesus curar, que ele estava muito mal em casa. E ele chegou até a dizer que bastava uma palavra de Jesus para o servo ficar curado. É a segunda cura, no capítulo 8 ainda. No capítulo 8 ainda, Jesus vai à casa de Pedro e quando chega lá, sua sogra está doente. Acamada, Jesus faz com que ela fique também curada e começa a servir. Também Jesus atravessando o mar da Galileia, houve uma grande tempestade e ele conseguiu acalmar as ondas. Aí é o milagre da calmaria do mar. Depois Jesus encontra um endemoniado, um homem que vivia morando nos túmulos e era perigosíssimo para a cidade. Jesus também expulsou o demônio deste homem. Depois tem a cura de um paralítico, que é a 6ª cura. Aí aqui nessa narração vão ter 2 curas de 2 mulheres. Uma que era pagã, mulher pagã, sofria de um fluxo de sangue, e a filha de Jairo, que era um chefe de uma sinagoga. São 2 mulheres que pedem a cura a Jesus. Depois tem a cura de 2 cegos e por último, completando assim os 10 milagres, nós temos a cura de um mudo que era possuído pelo demônio. Portanto, se vocês tiverem a paciência de fazer esse exercício, é muito interessante. Seria um dever de casa, não é? São Mateus capítulo 8 e 9, você vai lendo devagarinho e você vai anotando os 10 milagres. Pode até usar a sua Bíblia mesmo. Na minha eu já fiz assim, aí eu coloco assim ao lado, eu coloco o número 1, número 2, né? Marcando para a gente ter conhecimento desses 10 milagres. Em São Mateus, só nesse trecho aqui de 2 capítulos. É claro que nós vamos encontrar outros milagres ainda. No Evangelho de São João, nós só encontramos 7 milagres. São João, ele catalogou o número 7, tem um sentido bíblico de totalidade. Então, a primeira parte do Evangelho de São João são narrações de 7 milagres. A segunda parte já vai tratar do livro da glória, com Jesus lavando os pés dos discípulos, sendo preso, sofrendo a paixão até a sua ressurreição. Cada evangelho tem suas características próprias. O Evangelho de São Mateus se caracteriza pelos sinais, né, os milagres que Jesus fez, sagrados, e também pelos discursos. São Mateus escolheu 5 discursos que nós vamos analisando devagarinho, eu vou sempre chamando a atenção. O primeiro discurso a gente já meditou, foi o Sermão da Montanha. Concluindo, hoje é Sagrado Coração de Jesus, na primeira sexta-feira do mês. Nós vamos ter às 5 horas da tarde a missa, vamos ter rito penitencial com a confissão e vamos ter bênção do Santíssimo e oração de cura lá na Casa da Criança a partir das 5 horas até 18h15. Quem quiser participar, é uma oportunidade para a gente ver também como Jesus continua curando hoje na sua igreja. Jesus, com esse evangelho de hoje, mostra o coração misericordioso de Deus, né? Voltado para aquele que tem amor a Deus, para os que estão desprezados também. E Jesus convida para seguir o seu caminho de misericórdia e de compaixão. Por isso que São Mateus se caracteriza como esse evangelho que mostra assim que Deus é compadecido de cada um de nós. E agora rezemos a oração do dia de hoje.
Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração do vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Primeira sexta-feira do mês. Tenha um feliz fim de semana e o convite para a missa hoje e a confissão às 5 horas na Casa da Criança. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.